Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com minha amiga Beth Costa, que está aqui na tela, iremos apresentar esse programa de hoje, mais um programa que nós estamos desenvolvendo, né, Beth? E hoje nós vamos estar falando sobre violência urbana, sobre milícias, né? Um tema muito duro no país, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada politicamente, né? E também, né, com tudo que for necessário, porque precisamos, né, não é possível, né, Beth, viver numa sociedade com uma violência cada vez mais institucionalizada e as milícias ocupando o espaço público, né? Então isso é muito grave e precisamos tratar disso. Mas antes de apresentar o nosso convidado, né, que a Beth vai ler já já aí o currículo dele, eu queria convidá-los a acompanhar a gente, pessoal, no nas nossas redes sociais. Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também, né, nos acompanhar no nosso Instagram. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela. Nos ajude aí, né, nesse projeto que nós fazemos com tanto carinho, com tanta dedicação. Beth, quem é o nosso convidado de hoje? Bom, hoje nós temos o prazer, a honra de receber o professor Michel Missi, que vai nos ajudar aqui nessa reflexão sobre esse problema da violência urbana. O professor tem um currículo invejável nessa área, ele é graduado em Ciências Sociais pelo IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o PERJ, professor de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrou o comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Violência, Democracia e Segurança Cidadã. É autor de vários livros e artigos sobre o tema da segurança pública e violência urbana. Então, muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. Então, a gente começa aqui o nosso bate-papo, agradecendo mais uma vez. Então, professor, é, assim, para começar a nossa conversa, nós gostaríamos que o senhor traçasse uma espécie de linha do tempo e nos ajudasse a entender o agravamento da violência em grandes centros urbanos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Onde há poucos dias houve um tumulto com a queima de 35 ônibus e um trem numa única tarde que transtornou a vida da cidade, principalmente das pessoas mais simples, né, que necessitam de transporte no seu dia a dia, na sua volta para casa. Foi realmente um caos na cidade. Então, a primeira questão é o seguinte: eu sei que não é uma pergunta simples, mas por que nós chegamos a esse estágio de conflito e de violência no Rio de Janeiro? Quais são as causas é, dessa situação atual? Olá, Beth, Jorge, prazer estar aqui com Soberania em Debate. Eu tenho falado já há décadas, porque o processo já vem de décadas, Uhum. eu também já estou há décadas trabalhando sobre esse assunto no Rio e no Brasil. Eu costumo chamar de um processo de acumulação social da violência. Tá? São múltiplos fatores, né? Não é uma coisa simples, mas, de uma maneira geral, pode-se dizer que grande ou a maior parte dessa violência regular, cotidiana, que não é a violência dos crimes passionais, dos crimes de vizinhança, não é aquela violência convencional. É a violência que geralmente está ligada a mercados ilegais. Então, você tem aí uma especificidade que não é só do Rio, não é só do Brasil. Isso está acontecendo em vários países, especialmente na América Latina. Em vários países da América Latina, o problema é agudo, como é no Brasil atualmente, na Colômbia, no México,
na Venezuela, no Paraguai, na América Central. Então, você tem um problema hoje estabelecido, né? Uma questão que não envolve exatamente a discussão sobre guerra, não é guerra civil no sentido clássico, mas também não é criminalidade convencional, não é aquela criminalidade do cotidiano, né? Aquilo que os policiais chamam de feijão com arroz, né? Ou que os franceses chamam de fait divers. Que negócio que aquela criminalidade do dia a dia. Não, é uma criminalidade mais organizada, articulada à oferta de mercadorias ilícitas e que se utiliza de recursos ilegais, especialmente a violência, seja na disputa com outros grupos que concorrem, competem por esse mesmo mercado, seja para enfrentar a repressão policial. Então, esse é um ponto de partida para a nossa conversa. E você, como você. Jorge, Sim. Michel, você já traçou um roteiro, né, para o nosso programa de hoje, com a sua fala agora. Né? E aí, exatamente, você é um profundo conhecedor, estuda a questão das milícias há muito tempo. Né? E queria ver contigo o seguinte: o envolvimento, né, dessas organizações com o poder público. E aí me refiro exatamente ao poder legislativo, ao governo e até mesmo ao poder judiciário. E também que se você pudesse, né, tentar aclarar para as pessoas poderem ter uma compreensão melhor do que de fato é a milícia. Você falou aí da relação dela com o comércio ilegal. Mas como é que funciona essa organização? Olha, Jorge, há diferenças entre o que vem sendo chamado de milícias no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, né, e o que nós temos hoje, né, com relação a esses grupos armados. Como há uma diferença, também havia uma diferença mais nítida entre essas chamadas milícias e o tráfico, o varejo de drogas nas comunidades no Rio de Janeiro. Né? Há algumas diferenças e é importante nós vamos por etapas, né, para não perdermos aqui a análise. Então, veja só, uma coisa comum é a chamada territorialização. Né? São grupos que se implantam e tentam governar dentro de um território, né? Um território que pertence à soberania nacional, mas que efetivamente é disputado com a soberania nacional e, muitas vezes, o Estado não consegue controlar. Não tem o monopólio da violência nesses territórios, como deveria ser desejável. Então, esse processo de territorialização ele também é variável. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, que é o jogo do bicho. Né? O jogo do bicho, que não é nem milícia, nem tráfico, nem contrabando, mas pode manter relações com esses grupos todos, né? O jogo do bicho também é territorializado, mas o tipo de territorialização do jogo do bicho é distinta. Você tem os pontos de venda do jogo do bicho, você tem alguns pistoleiros que dão segurança a esses pontos de venda, davam, no passado isso era mais forte do que hoje, e você tem, né, o dono, vamos chamar assim, né, o banqueiro, o bicheiro, né, que é quem faz a descarga, quem paga, digamos, não é, aos vencedores, aos sorteados. É isso? É também aquele que domina, né, o jogo, domina, paga os seus trabalhadores, assalariados ou que ganham por comissão. Né? Então, essa estrutura é uma estrutura antiga no Rio de Janeiro, né? Que começou, na verdade, no início praticamente contemporâneo da República. Né? Bom, além dessa estrutura, né, você tem a estrutura do tráfico. A estrutura do tráfico é uma estrutura de varejo, é muito diferente, por exemplo, dos cartéis mexicanos ou colombianos, que trabalham fundamentalmente com atacado. Aqui não, aqui é basicamente uma estrutura de varejo
empregando trabalhadores jovens, pobres, né, das favelas e outras comunidades pobres do Rio de Janeiro, né, e também com seus pontos de venda, as suas bocas de fumo, como são conhecidas, né, e também com os seus soldados, aqueles pistoleiros que mantêm a segurança do ponto de venda. Também tem o dono, também tem os gerentes, né? Uma estrutura que lembra um pouco a estrutura do jogo do bicho, com uma diferença. É preciso manter o controle armado desses pontos o tempo todo, dada a competitividade enorme com outros grupos armados que querem tomar esses pontos. Tá? Então, mais do que no jogo do bicho, no varejo do tráfico, o controle armado sobre o território é muito grande, é evidente, conhecido, né, a ponto de muitas vezes a polícia ter dificuldades de entrar no território. Né? Nós vimos isso, né, na época das UPPs, como foi um processo que implicou, inclusive, forças armadas e tudo, para reocupar um território ocupado pelo varejo do tráfico. No caso das chamadas milícias, e aí nós temos que também tratar da questão dessa denominação. Por quê? Porque elas começaram efetivamente como grupos de autodefesa na favela de Rio das Pedras, por volta do ano 2000, foi quando surgiram esses primeiros grupos. Eram grupos que ofereciam segurança privada com apoio da associação de moradores, mas que, na prática, né, obrigavam os moradores a pagar, não era algo voluntário. Né? E esses grupos, na verdade, tinham objetivos muito mais lucrativos do que os chamados grupos de autodefesa, que existem e surgiram na Colômbia, no México, e que deram origem aos paramilitares. No caso do Rio, né, eles surgiram com essa faceta de milícias, né, de organizações armadas de proteção, de oferta de proteção compulsória aos moradores, comerciantes, etc., de uma localidade, e depois isso foi ganhando uma outra dimensão. Né? Foi ganhando uma outra dimensão que chegou, inclusive, a ser bem escrutinada durante a CPI das milícias, na primeira década dos anos 2000. De lá para cá, né, esses grupos eles foram ganhando a dimensão semelhante à daquela do tráfico. Isto é, eles passaram a explorar inúmeras mercadorias, além de continuar com a extorsão, né, sobre comerciantes, pequenos trabalhadores, informais, sobre moradores até, né, eles também passaram a explorar, né, mercadorias ilícitas, como distribuição de gás, transporte coletivo clandestino, enfim, até mesmo chegaram no museu a fazer empreendimentos imobiliários ilegais, clandestinos. Né? Então, é claro que a coisa deixou de ser apenas o que seria no início uma milícia, né, que oferecia segurança extorquindo moradores, para ganhar a dimensão de uma organização altamente lucrativa e baseada fundamentalmente na extorsão e na oferta de mercadorias ilícitas, algumas semelhantes, até mesmo articulados com facções do tráfico para oferecer até drogas. Mas, enfim, você vê a complexificação desse processo nos últimos 25 anos, desde o início das primeiras milícias. A ponto que eu acho hoje a palavra milícia inadequada para designar esses grupos, porque não tem mais nada a ver com milícia. Né? Milícia é algo que geralmente está relacionado a movimentos rebeldes, resistência a invasor, guerra civil, não é bem o caso, nem mesmo grupos de autodefesa como ocorreram na Colômbia e ocorrem no México. Agora, nós temos, sim, organizações muito bem municiadas, com armas muito poderosas, disputando ao tráfico o controle dessas áreas, né? Em algumas áreas, em outras eles entraram em áreas onde o tráfico não estava e se estabeleceram. Né?
Então, você tem um processo que levou muito tempo, né? Assim como o tráfico também levou muito tempo, né? E eu conto essa história no meu livro. Agora, as milícias também levaram muito tempo para chegarem a esse ponto. Esse é o processo que eu chamo de acumulação social da violência. E aí é um fator fundamental para poder responder mais de perto a sua pergunta, a sua questão, né, que é a relação com o Estado, a relação com agentes públicos, com políticos de diferentes níveis, né, do governo, da gestão pública, da polícia e etc. Então, essa relação, né, sempre existiu. Ela sempre existiu no jogo do bicho, sempre existiu no tráfico a varejo e sempre existiu com as milícias. No caso das milícias, de forma ainda mais agravada, pelo fato de que muitos dos operadores das chamadas milícias são eles próprios agentes públicos, né? São eles próprios policiais ou ex-policiais. Então, você veja, é uma situação de sim. O cientista político norte-americano Benjamin Lessing, que é um estudioso desse tipo de questão na América Latina, estudou o Brasil, estudou a Colômbia, o México, ele chama de uma simbiose entre Estado e mercados ilegais. Essa simbiose, né, que quebra com o monopólio do Estado sobre a violência, né? A violência se desconcentra, né? A violência aumenta, evidentemente, né? E a partir desse processo, dessa simbiose, você já não sabe muito bem onde termina, onde começa um e termina ou começa o outro. Complexa, professor, mas assim, como que a gente explica que essa ausência do poder público, não desse poder público que é cúmplice desses grupos armados, como que a gente explica que o Estado hoje não tenha mecanismos para manter a segurança dos moradores locais, né? Porque eles ficam à mercê não só desses grupos, né? Do tráfico, como quando a polícia mesmo entra nas comunidades a pretexto de reprimir esses grupos, acabam, né, as chacinas estão aí praticamente, a morte praticamente diárias, os jovens são mortos, as crianças. Como que a gente explica que o Estado brasileiro tenha permitido que isso aconteça, que isso tenha acontecido, não só no Rio, mas, né, a gente vê no Ceará, na Bahia e até outros estados, no Rio Grande no Sul, né? É uma coisa que está muito latente em vários estados, mas que significa ausência realmente das políticas públicas de segurança nesses locais. Sem dúvida, Beth. Mas, veja, há vários fatores, né? Inclusive, você tem diferenciais. Se você vai a Minas Gerais, você tem uma situação muito diferente do Rio. Se você vai ao Paraná, a diferença muito grande do Rio. Se você vai ao Nordeste hoje, você já vai ver mais semelhanças com o Rio. Mas não era, começou depois, entendeu? Ao Pará, começa a um processo, né, de difusão, inclusive dos fatores e dos operadores dos mercados, que é um processo também bastante. Tudo isso é explicado, pela atração que essas mercadorias exercem, né, nesses mercados. São mercadorias altamente lucrativas. Eu me lembro que, quando eu era criança, o mercado de contrabando era um mercado muito lucrativo, muito mais do que hoje, né? Então, era comum as pessoas comprarem uísque, não é? Comprarem produtos contrabandeados, né? Sem maiores problemas de consciência, né? Compravam simplesmente e, com isso, alimentavam o mercado. Eu costumo dizer que a gente não pode criminalizar uma mercadoria
que a gente não consegue controlar. Você imagina se, no Brasil, se resolvesse criminalizar o consumo de cerveja. Seria uma catástrofe. O problema da criminalização das drogas, das chamadas drogas ilícitas, não, das ilícitas, você tem drogas que são vendidas, não tem problema nenhum. Mas as drogas que são criminalizadas, a cocaína, a maconha, a heroína, o ópio e outras as drogas sintéticas, é que elas têm mercado. E elas têm mercado grande. Já tiveram até um mercado muito maior do que tem hoje. Mas tem um mercado muito, muito grande. A mesma coisa é o jogo. O jogo tem muito mercado. Se você coloca o jogo fora da lei, né, você cria facilidades, né, para a oferta ilegal de jogos. Né? Então, toda vez que o Estado criminaliza uma mercadoria para a qual existe grande demanda, isso é muito importante, esse é um ponto crucial na discussão sobre mercados ilegais. Quando o Estado criminaliza uma mercadoria para a qual há muita gente que compra, que quer comprar e que deseja ter essa mercadoria, ou ele tem a capacidade de impor essa criminalização, né, ou ele vai ter que se lidar com a legitimidade, a legitimidade da demanda dessas mercadorias. Quer dizer, as pessoas vão considerar legítimo, entendeu? Porque elas querem comprar, mesmo que a mercadoria seja ilegal, mesmo que a mercadoria seja criminal. Então, o que acontece? O agente público, numa situação dessa, ele próprio, às vezes, também ele, um consumidor dessa mercadoria, começa a relativizar essa criminalização. Começa a dizer, bom, mas por que isso é criminalizado? Né? Começa a não levar, ou então, né, o que é o mais comum, começa a tentar tirar alguma vantagem dessa criminalização. Se a criminalização, quanto mais legítima for a demanda no mercado, maior a probabilidade do agente público aceitar propina para essa mercadoria ser transacionada. Isso é universal, isso não é um fenômeno brasileiro. Então, toda vez que se criminaliza, o Estado tem que pesar os custos e benefícios da criminalização, se vale a pena ou não. Não é uma questão moral, isso é uma questão política, é uma questão econômica. A questão moral fica dependendo da capacidade do Estado de atender a essa demanda moral. Porque se a demanda moral, né, for menor que a demanda por essas mercadorias, o Estado vai ficar numa encrenca danada, que é o que está acontecendo. Então, esse é um lado do problema. O outro lado é que a nossa polícia não estava preparada para esse tipo de crime organizado. Nossa polícia estava acostumada, não é, com roubo, furto, não é, com o jogo do bicho, com os crimes com os quais ela já estava, inclusive, corrompida, porque uma boa parte da polícia carioca, não é, se corrompeu durante o negócio do jogo do bicho. O jogo do bicho. O senhor está falando da Polícia Civil ou das duas polícias? Todas elas, todas. Primeiramente, a Polícia Civil, porque a Polícia Militar não fazia policiamento ostensivo até a época da ditadura. Ela só começa a ir para as ruas, trabalhar nas ruas regularmente, a partir de 1970, né, quando a junta militar, né, decide que a Polícia Militar vai passar a fazer policiamento ostensivo cotidiano nas ruas. Ela era uma polícia aquartelada, ela não trabalhava nas ruas todos os dias como trabalha hoje. Ela era uma polícia que era chamada em circunstâncias especiais. Né? Então, a Polícia Militar teve que aprender na rua, né, e com a experiência da Polícia Civil, a lidar com essa criminalidade cotidiana, com essa criminalidade, né, dos pequenos ladrões, dos pivetes, dos
né? Depois já começam a surgir os grupos de assalto a banco, aí você começa a ter né, mas não era, digamos assim, uma polícia preparada para crime organizado em grande escala, né? Esse é outro fator. Por isso é que você assiste essas operações policiais há 50 anos, matando gente e absolutamente inócuas. Elas não conseguem resolver, não vão resolver, porque você mata os trabalhadores do mercado ilegal, eles são substituídos. O mercado é muito atraente para a mão de obra, né? Oferece melhores vantagens que o mercado formal, em vários sentidos, principalmente salário, mas não só. Né? Então, você tem uma situação que precisa ser compreendida, senão a gente não vai sair dessa. E a polícia, infelizmente, não compreende. Eu já dei aula, cansei de dar aula para a polícia. Até na Escola Superior de Guerra eu já dei aula. E as coisas continuam a minha uma visão militarista, não é uma visão policial, é uma visão militar. Militar não, o militar não está preparado para enfrentar crime organizado. O militar está preparado para ir à guerra, para enfrentar um inimigo, né? Ele não está preparado para prender, produzir provas, ele está preparado para matar. É diferente. Então não tem nada a ver você trabalhar com crime organizado fazendo operações, operações, operações. Aí você pega aqui fuzil ali, pega a metralhadora ali, outros fuzis e outras metralhadoras chegarão, porque o mercado é muito dinâmico, né? E rola muito capital, muito dinheiro nesses mercados legais. É uma visão completamente equivocada. Isso já está sendo dito pelos especialistas aqui no Brasil há décadas. E não adianta, porque nós não somos chamados, nós não somos ouvidos, eles acham que sabem tudo, então tá bom. Aí continua tudo do mesmo jeito, né? Michel, você está trazendo coisas assim muito importantes para mim, particularmente aqui, né, me ajudando a compreender. Você está trazendo um histórico, né, da atuação da polícia, no caso da polícia militar, não ser essa, não era essa que hoje ela exerce. Ou seja, ela foi jogada nesse negócio mesmo, né, criando uma violência constante, né, com a população civil, né, diante dessa exploração irregular de comércio. Quer dizer, para mim, isso é um fato diferencial que você está trazendo no debate, que até então eu não tinha acompanhado. Eu confesso a você que eu não tinha percebido isso. E aí eu te pergunto duas coisas em cima disso. Uma é exatamente, né, você considera que possa ter tido um interesse político em jogar, né, a polícia militar, particularmente nesse tipo de combate, quer dizer, jogar a polícia combatendo a própria população? E eu não creio, Jorge, sabe por quê? Em primeiro lugar, e nesse ponto eu acompanho os argumentos do meu colega, professor Luiz Eduardo Soares, é que, na verdade, os governadores, principalmente aqui no Rio, não controlam a polícia. Tá? A polícia tem uma autonomia que não se vê em lugar nenhum, nem mesmo em outros estados brasileiros. Formam o que ele tem chamado de um enclave dentro do Estado. Né? Ele, particularmente, sofreu muito com isso, porque quando ele foi coordenador de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ele teve que lidar com grupos bem organizados, né, na polícia que não aceitavam as mudanças que ele vinha propondo durante o governo Garotinho, né, a ponto de ele acabar perdendo o cargo, porque o próprio governador começou a pagar um custo político alto em mantê-lo. O mesmo vai ocorrer, né, também quando ele foi secretário nacional. Você vê que isso não tem nada a ver com o partido A ou o partido B. Tá? Você tem, na verdade, uma resistência à mudança nessa área, que parte das próprias polícias. Não, né? Os políticos, de um modo geral, não entendem muito dessa área, então, e acham que é um abacaxi. Então, deixam com a polícia. Então, eles próprios acabam, e aí sim você tem razão, eles acabam reforçando o enclave, eles acabam reforçando essa autonomia que as polícias têm em relação aos governos.
E o que acontece? O que acontece é que essa autonomia acaba levando, veja como ela é uma autonomia também que, de certo modo, lembra um outro enclave da República Brasileira, que são as Forças Armadas, né? Que também não estão inteiramente ajustadas ao controle republicano. E isso é muito importante, porque são dois aspectos importantes do Estado. O que é o Estado? Acima de tudo, o Estado é quem detém o monopólio da força, o monopólio legítimo e legal do uso da força. Se esse monopólio não está controlado, né, pela soberania popular através dos seus eleitos, se em algum grau você tem uma autonomia dos funcionários públicos encarregados de andar armados e de usar as armas, olhem só, seja para tratar da segurança pública, seja para tratar da defesa nacional, você tem um problema. Você tem um problema político que coloca em risco, evidentemente, a estabilidade política e democrática do Estado. Nós vimos isso recentemente no famoso 8 de janeiro, em Brasília, né, com um apelo para que funcionários públicos armados, quem são os funcionários públicos armados que cuidam da defesa? As Forças Armadas são funcionários públicos. Ou o apelo à polícia, quem é a polícia? São funcionários públicos armados. Armados por quem? Armados pela soberania popular, pelo Estado, pela Constituição. Então, o controle, né, desse pessoal tem que ser um controle político. Mas se o controle político é um controle falho, ou que abriga corrupção, ou que tem dificuldades de se impor e de obter respeito desses funcionários, esses políticos abrem a chancela, abrem, né, para a perda de legitimidade deles mesmos. Tá? Então é um problema. Sempre foi esse o problema. Né? Sempre foi esse o problema. Agora, isso quer dizer que os funcionários públicos encarregados do uso da força legal sempre fazem uso da força legal? Não. Você tem uso ilegal dessa força por esses funcionários públicos, sem que muitas vezes isso seja apurado e levado à justiça. Isso quer dizer, então, que esses funcionários públicos que têm o direito, o uso legal da força, né, são impolutos, eles também não se deixam levar pela corrupção? Claro que não. Então, veja, nós temos um problema, né, que começa, né, por ferir, vamos dizer assim, qualquer ideia de pureza. Você tem um Estado de um lado e do outro lado o crime organizado, como se o Estado fosse uma coisa pura, limpa, legal, legítima, né, apoiada por todo mundo. Né? E, por outro lado, você tem o crime organizado que ninguém apoia, que é ilegítimo, que é ilegal, que é violento. Não é assim. Não é assim. Nem o Estado é esse impoluto, né? E nem o crime organizado é totalmente ilegítimo. Então, isso cria o que muitos especialistas, analistas, chamam de entrelaçamento. Um entrelaçamento entre crime, né, e Estado, seja o crime, né, entrando no Estado, não é bem entrando, né, porque o entrelaçamento está sempre já dado. Eu chamo esse entrelaçamento de o contexto de produção de mercadorias políticas. Depois eu posso explorar um pouco melhor isso. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, ou que o Lessing, o professor Lessing, chama de simbiose. Né? Então,
é isso. Sem isso, fica difícil entender como é que as coisas chegaram a esse ponto de você ter 35 ônibus queimados no Rio de Janeiro, trem, e uma população toda paralisada nas ruas, os engarrafamentos monstruosos no fim do dia, escolas fechadas e tudo mais, sem que o Estado consiga fazer nada. Professor, o senhor disse que normalmente em ações como as que estão acontecendo hoje, em conjunto governo federal e governo estadual, neste momento aqui no Rio de Janeiro, né? Ontem, inclusive, foram apreendidos celulares dentro das prisões do Brasil inteiro, né? O que permitiu até videoconferências, né, que a gente ouviu falar do crime organizado, comandando o que acontece aqui fora. Se o senhor fosse chamado hoje para estar ali junto com esse comando federal e estadual, o senhor diria o quê? O senhor faria diferente? Quais seriam as suas recomendações para isso que está acontecendo agora, para a prisão de milicianos, parece uma tentativa de se trabalhar mais com inteligência do que com repressão? Sim, sim, O sem que o dúvida. senhor, qual seria o seu Bom, o conselho? caminho é, primeiro, reconhecer que não há solução de curto prazo, porque as coisas chegaram a um ponto que, né, teria sido de curto prazo há 40 anos atrás, agora já não é mais de curto prazo. Então, agora é de médio e longo prazo. No curto prazo, o que você pode fazer, né, é melhorar a qualidade da investigação, né, com um trabalho de inteligência, sair, a velha recomendação, sair atrás do dinheiro, né, para ver como é que o dinheiro está sendo lavado, onde é que ele está, né, onde é que está o dinheiro. Né, tem que ir atrás do dinheiro. Mais importante do que a prisão, né, é você retirar os bens desses criminosos, quer dizer, você deixá-los na penúria, porque não adianta você prendê-los e eles continuarem ricos. Eles vão continuar de dentro do sistema controlando os negócios deles. Ah, mas o sistema é federal, a prisão de... Não tem isso, porque a própria polícia precisa deixar que alguns celulares circulem dentro do sistema penitenciário para que eles possam ter acesso às informações que estão sendo trocadas. É uma das formas de inteligência da polícia. Só que, evidentemente, ela produz efeitos indesejáveis. Né? Os patrões continuam mandando lá fora nos negócios. Bom, como é que a polícia descobriu que aquele pessoal matou por engano aqueles médicos? Porque estavam ouvindo os celulares de dentro do sistema. Né? Foi assim que ela descobriu. Nós não temos uma tradição de detetives, de investigação, no nível que hoje a complexidade das organizações criminais exige. Nós não temos. Nós já tivemos ótimos detetives que trabalhavam com roubo, com situações, quadrilha de assaltantes. Né? E esse tipo de detetive, que era da Polícia Civil, né, também se beneficiava da baixa exigência de cidadania nas operações policiais. Né? Então, eles subiam uma favela e entravam na casa das pessoas sem mandato judicial nem nada, né? Porque era normal. E com isso eles, né, tinham, digamos, uma certa facilidade de esclarecer crimes, produzindo crimes, porque, né, não é permitido isso em nenhum lugar civilizado do mundo. Né? Os cidadãos têm a garantia de sua privacidade. Então, só um juiz pode determinar, né, que um policial possa entrar na sua casa numa investigação. Mas eles entravam nas casas das favelas. Até aqui no Rio, o Brizola disse que não podia fazer isso, que isso era ilegal, não podia. Aí pronto, a polícia parou de subir. Aí parou de subir, parou mesmo. Entendeu? Como que para sabotar o governador. Isso é uma história antiga, conhecida dos anos 80 e 90. Como enfrentar isso? É isso. Nós temos que ter uma ação da Polícia Federal
talvez haja necessidade de alteração na legislação que permita à Polícia Federal trabalhar com o crime organizado nos estados, ou pelo menos de forma coadjuvante. Ela já trabalha, mas ela trabalha sempre dependendo da Polícia Civil de cada estado, o que nem sempre é bom, né? Porque se você tem setores contaminados, né, essa contaminação vai impedir que a Polícia Federal chegue ao nó da questão. Então, quando houve aquela última e infeliz operação de GLO no Rio de Janeiro, sob o comando do atual inelegível ex-general Braga Neto, a imprensa me procurou e tudo, falando, não vai acontecer nada. Infelizmente, não vai acontecer nada. Como efetivamente não aconteceu nada. Compraram viaturas, né, aquela velha história de que melhorar a atuação da polícia é comprar mais viaturas, comprar uniformes, comprar. Quando tem que comprar uma coisa importante, que são as câmeras para serem usadas, as câmeras são compradas, mas não são usadas, como está acontecendo agora em São Paulo, né, que o atual governador, né, não está exigindo mais que a Polícia Militar use as câmeras. E o uso das câmeras no governo anterior, em São Paulo, foi extremamente bem sucedida. Então, são esses problemas. Eu participei, por exemplo, como perito, né, toda a apuração que foi feita a nível internacional pela Comissão de Direitos Humanos da OEA sobre o caso Nova Brasília. O Estado brasileiro foi condenado, foi determinado uma série de medidas no Estado do Rio de Janeiro que não são cumpridas, simplesmente não são cumpridas. Né? O ministro Edson Fachin determinou durante a pandemia, não são cumpridas. Entendeu? Então, como é que faz? Como é que você resolve isso? Né? Como é que você... Essa está em aberto, está aí, não tem uma resposta para isso. Porque em qualquer outro lugar você determinaria e prenderia o governador. O governador seria preso se ele não cumprisse uma determinação judicial. Não é? Mas isso aqui não acontece, aqui há um certo acordo, uma compreensão, um entendimento, uma tolerância. Tolerância. Há muita tolerância, né? Também como parte dessa explicação. Michel, olha, você está colocando um problema seríssimo do patrimonialismo brasileiro. É exatamente essa acomodação, né, sempre por cima, e o povo pobre sendo massacrado, morrendo sem proteção nenhuma. Então, infelizmente, né, é uma situação muito difícil. Como você falou, você não tem uma resposta. Mas a Lídia, vocês que nem ninguém, né, primeiro é resolver essa questão do patrimonialismo nosso politicamente. Agora, a nossa colega aqui, Lídia Pena, Michel, ela formula aqui uma questão para você, que eu vou ler aqui. Peço licença para ler. A Polícia Federal produziu um relatório de inteligência em que detalha como policiais civis do Rio de Janeiro roubaram fuzis de uma facção criminosa para vender a um grupo rival. Quando isso vai ter fim? Isto também não tem a ver com o fortalecimento da milícia aqui no Rio de Janeiro? Pergunta a nossa companheira Lídia. Sim, Lídia. Roubos de fuzis por policiais civis ou militares ocorre desde sempre. Eu entrevistei traficantes nos anos 70, nos anos 80, que falavam que compravam os fuzis de policiais. Uhum. Isso está publicado nos meus trabalhos, nos meus livros. Né? Então, não há novidade nenhuma. Né? Você tem também o seguinte, a Corregedoria da Polícia, né, prende o policial e coloca ele para fora da corporação, e esse policial vai virar miliciano ou vai entrar para o tráfico. Entendeu? Quer dizer, você tem uma situação. Se você não faz nada, ele vai extorquir os traficantes. Se você faz alguma coisa e o expulsa da polícia, ele vai se juntar aos traficantes.
ou vai continuar extorquindo os traficantes agora através, né, de uma organização como as milícias. Essa discussão sobre extorsão, né, ela é muito importante, porque ela abre o problema para a questão da proteção. Eu tenho enfatizado há 50 anos, pelo menos, desde que eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho vai fazer 50 anos que foi publicado, agora em dezembro. É um trabalho que eu fiz junto com colegas sobre delinquência juvenil na Guanabara. Foi publicado em 1973, pelo então juiz de menores Alírio Cavalieri. Uhum. 50 anos. A gente, né, a gente fala que todo mercado ilegal exige um mercado de proteção. Senão ele não aguenta. Uhum. Com a repressão do Estado, ele não se sustenta. Então, todo mercado ilegal exige um mercado de proteção. Tá? Daí a extorsão. Esse mercado de proteção ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser mafioso, como agora, com as milícias, como ele também pode ser operado por agentes públicos. Por exemplo, através da cobrança de propinas. Né? Então, os policiais cobravam propinas nos pontos do jogo do bicho, a famosa caixinha do jogo do bicho, que foi denunciada na época, na década de 50 e tal. O policial pode cobrar propina ele prende um traficante, depois ele cobra uma propina para não levá-lo à delegacia, para soltá-lo. Ele pode cobrar propina para ter informação ou para dar informação sobre uma futura operação na área policial. Ele pode cobrar propina para não prender. Então, todas essas cobranças são proteção. Ele está, na verdade, oferecendo proteção. Quando eu, no meu carro, a Polícia Rodoviária me pega na estrada e eu estou sem documentação, sem carteira, sem nada, meu carro tem que ser apreendido, eu tenho que, enfim. Se um policial que me parou resolver negociar comigo para eu prosseguir pagando alguma coisa para ele está me dando proteção. Mas ele não está me dando, ele está me vendendo proteção. Né? E eu estou pagando pela proteção. É claro que eu vou me sentir vítima de extorsão. Eu vou dizer que eu sou uma vítima. E efetivamente sou. Mas, por outro lado, né, eu também estou errado. Eu estava sem documentação nenhuma. Né? Então, para cumprir a lei, eu teria que deixar ele levar o carro. Mas ele não quer levar o carro, ele quer levar a propina. Então, observem, há interesses dos dois lados em negociar. Tá? Há interesse dos dois lados em negociar. Quando há interesse dos dois lados, você tem uma mercadoria de proteção sendo trocada. Eu chamo essa mercadoria de mercadoria política. Isso ocorre no clientelismo. Isso ocorre nos sequestros, quando você sequestra o filho de uma pessoa e depois negocia com a pessoa a libertação do filho. Isso ocorre, entendeu? Você tem diferentes situações. Né? A maior parte do que nós chamamos de corrupção são negociações de mercadorias políticas. Então, o que acontece nesse caso específico, né, é que muitos policiais do Rio de Janeiro se acostumaram a viver de achaques, a viver de propinas, a viver do que é conhecido com o nome de arrego. Né? O arrego. Em 2003, eu me lembro disso porque eu acabei dando uma entrevista longa sobre esse assunto. Em 2003, vocês devem estar lembrados, eles pararam a cidade, atiraram na prefeitura, queimaram um ônibus. Em 2003. Aí não foi milícia, foram os traficantes. Por quê? Por causa do preço, o aumento do preço do arrego. Entendeu? Então, essa história é antiga. Essa história é antiga. E esses policiais, né, aprenderam que talvez fosse melhor, em vez de ficar, né, cobrando propina e correndo o risco de serem presos e expulsos da polícia, que talvez fosse melhor eles próprios organizarem o negócio deles. E foi assim que surgiram as milícias. Né?
Professor, o senhor fez, assim, durante o nosso programa, um diagnóstico detalhado do que está acontecendo, mas eu vou insistir, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de insistir num ponto de inflexão, como que governo, sociedade civil, academia, a gente pode buscar um desenho de possíveis soluções. O senhor já indicou algumas de curto prazo, né? Existem medidas de médio prazo. Eu queria insistir muito nessa questão do ponto de inflexão para a gente começar a dar um salto de qualidade na resolução desse drama, que é um drama principalmente para quem mais precisa de proteção, né? Não essa proteção, mas a proteção que tem a ver com o seu direito humano de vir, direito humano de trabalhar, direito humano de cidadania. Eu diria que você tem que começar, e esse, para mim, é o ponto de partida, a reavaliando o que pode ser, o que o Estado tem condições de criminalizar e o que ele não deve criminalizar, porque ele não tem condições de controlar. Então, é melhor ele regular. Ele legaliza e regula, como, por exemplo, a venda de remédios nas farmácias, remédios de tarja preta estão regulados. Então, você pode regular, cobrar imposto. Você atende ao consumidor, o consumidor quer consumir drogas, então ele consuma. Ao mesmo tempo, ele vai pagar imposto e esses impostos vão servir para políticas de saúde pública para dar conta, né, daqueles que se deram mal com o uso de drogas. Isso é muito mais eficaz do que você ficar perseguindo a guerra das drogas. A guerra das drogas faliu, os Estados Unidos já reconheceram isso. Eles que começaram e eles já saíram, e nós continuamos. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos que ter uma política clara em relação a isso. Segundo ponto, e fundamental, todas as garantias têm que ser dadas aos cidadãos quando eles são acusados de crime. Agora, uma vez que as provas o tenham levado à condenação, eles não podem sair da condenação do jeito que estão saindo. Então, está havendo aí muita tolerância. Por quê? O que é a condenação? A condenação é você incapacitar o cara de continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. Quem tem que parar com o ciclo da violência é o Estado. Porque isso é uma interação. Eu não conheço nenhum lugar do mundo em que o bandido prefira enfrentar a polícia a tiros do que se render. Eu não conheço isso. Por que ele faz isso? Porque ele não tem segurança de se render. Ele não tem segurança de que, se rendendo, ele será simplesmente preso e conduzido ao cárcere. Ele acha que, se ele se render, ele pode ser eliminado ou objeto de uma negociação de mercadorias políticas. Vocês estão entendendo a complexidade do processo? Isso não começou hoje nem anteontem. Isso tem tempo. Foi se criando todo... E aí essas operações policiais nas comunidades também fizeram com que grande parte da população local não respeite mais a polícia. Em vez de respeitar, eles têm medo da polícia. Entendeu? Então, sem cooperação, a polícia não pode fazer nada. A polícia fica isolada. São muitos os fatores. Vocês estão vendo que um programa... Olha que o programa é longo, hein? Acho que temos... É verdade, Michel. Vamos ter que te convidar para um outro programa. Olha, Michel, muito obrigado mesmo. Olha, gente, esse é o Soberania em Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Ficamos por aqui. Até um próximo programa na próxima semana. É isso, Beth? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Obrigada, Beth. professor. Tchau, Michel. Tchau, tchau.